Bom, pessoal, nos primeiros anos, vamos aí retomar o nosso percurso agora no segundo bimestre. O tema do segundo bimestre são os povos do crescente fértil, ou também chamados de os povos da antiguidade oriental. O que é? Quando a gente fala povos do crescente fértil, a nossa referência é geográfica. A gente está falando de uma região onde esses povos eles surgiram, desenvolveram suas culturas, suas civilizações e depois entraram em declínio, depois desapareceram e tal. Mas esses povos do crescente fértil que se desenvolveram nessa região naquele momento, eles produziram grandes contribuições para a humanidade. Muitas coisas que a gente usa hoje em dia, muitas coisas que estão incorporadas na nossa vida hoje em dia, foram pensadas, criadas por esses povos há milhares de anos atrás, certo? Então, quando a gente fala crescente fértil, povos do crescente fértil é uma referência geográfica. Quando a gente fala em povos da antiguidade oriental, que é a mesma coisa, mas a nossa referência passa a ser temporal. A gente viu no finalzinho do mês passado que com o surgimento do estado da escrita acaba a pré-história e começa então o período histórico. O período histórico ele é dividido em 4 períodos: História Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? A História Antiga, que é o primeiro período dos tempos históricos, né, o período que começa lá com o surgimento do Estado e da escrita, a Idade Antiga, ela é dividida em 2 períodos: a Antiguidade Oriental, que nós vamos ver esse bimestre, e a Antiguidade Clássica, que a gente vai ver no 3º e 4º bimestre, que já abrange a história de Roma e Grécia Antigas, certo? Então, feito esse esclarecimento, a gente pode já pensar um pouco. Bom, a gente viu, né, que no finalzinho do bimestre passado, que o crescente fértil é uma região que recebe esse nome porque é meio forçado um pouco, ele lembra uma lua crescente e há uma presença de rios importantes nessa região que fertiliza a terra, permitindo o desenvolvimento da agricultura e a vida nesses locais. Então, por isso que o nome é crescente fértil. Tá, okay? A gente vai ver que a presença desses rios vai ser muito importante para essas civilizações se desenvolverem nessas regiões. Tá, ok? Então, vamos lá. Essa primeira atividade vai falar especificamente dos povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região também, que era uma região, uma parte dela era bastante fértil. Mesopotâmia, terra entre rios, é isso que o nome quer dizer. É uma palavra grega, meso, quer dizer entre, pótamos, rio. Então a Mesopotâmia é a terra entre 2 rios, os rios Tigre e Eufrates, certo? Esses rios, obviamente, são importantes para possibilitar o desenvolvimento da agricultura e a vida naquela região. O sul da Mesopotâmia é uma região mais fértil, é uma região, inclusive o paraíso da Bíblia, né? Se a gente pega o Antigo Testamento da Bíblia, ele vai falar que o paraíso estava ali perto do rio Eufrates. Então seria o sul da Mesopotâmia, que era uma terra bastante fértil. O norte já é uma região um pouco mais desértica, mas onde a vida é possível por causa da presença dos rios. Quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente está falando de uma região. E essa fertilidade dessa região, ela possibilitou ali a produção de muita riqueza, o que atraía a atenção de diversos povos. Então, ao longo do tempo, a região foi invadida, foi ocupada, foi disputada por diversos povos. Ok? Então, quando a gente fala os povos da Mesopotâmia, foram diversas culturas, diversos povos que invadiram aquela região ao longo aí de um período de mais ou menos 3.500 anos.
Então, ao longo desse período de 3.500 anos, a região foi ocupada por diversos povos que criaram uma cultura bastante riquíssima, que tem características importantes. Para todo esse bimestre, eu vou adotar uma metodologia para tentar tornar a coisa um pouco mais dinâmica, não ficar só eu falando aqui. Eu vou adotar uma metodologia que eu vou pegar alguns vídeos, são desenhos animados, numa coleção chamada Grandes Civilizações, tem de quase todos os povos que a gente vai abordar, e eu vou pôr o vídeo aqui para vocês assistirem, e eu vou parando e vou comentando o que é importante, as informações que vocês não podem deixar de saber sobre cada um desses povos. Certo? Então, a metodologia que a gente vai usar vai ser basicamente a mesma em todas as aulas desse bimestre. Vídeo, comentários que eu vou fazer no vídeo, e aí vocês vão anotar no caderno de vocês essas informações que eu vou destacar, as coisas que são importantes, vão ler os textos do livro sobre essas civilizações, e fazer os exercícios para assimilar as principais informações, as principais habilidades que vocês têm que adquirir sobre essas civilizações. Vamos lá então. Vou colocar agora o vídeo para rodar para vocês e quando achar necessário eu vou parar e fazer alguns comentários para chamar a atenção de vocês para alguns aspectos importantes do vídeo. Ok? Vamos lá então. Grandes civilizações. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então... Era uma vez, na história das civilizações... A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6.000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo.
Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. Nesse início de vídeo aí, o que ele fala não é bem novidade para vocês. Ele apresenta ali a região da Mesopotâmia, vai falar daquelas transformações que a gente viu que ocorreram ainda no finalzinho da pré-história, no período neolítico, a importância da agricultura e da pecuária para as pessoas se tornarem sedentárias, e vai dar uma informação de que a região da Mesopotâmia foi um dos primeiros locais onde isso aconteceu, onde as pessoas começam a desenvolver a agricultura e onde as pessoas se tornam sedentárias. Isso permite o surgimento das primeiras cidades, com isso surge uma divisão do trabalho. Alguns vão ser pedreiros, outros vão ser agricultores, outros vão ser comerciantes, outros vão ser soldados. A sociedade fica mais complexa e vão surgir então aquilo que a gente chama das primeiras civilizações. O conceito de civilização, se vocês não estão lembrados, retomem a última atividade do primeiro bimestre. Ok? Então, procure anotar essa pequena síntese no caderno de vocês. Que o início do vídeo ele se caracteriza aí por apresentar as mudanças que ocorreram durante o período neolítico. Agora a gente vai entrar propriamente nos povos da Mesopotâmia. Na sequência aí, o vídeo vai falar sobre o primeiro povo que vai habitar aquela região, considerado então a primeira civilização. Ao assistir o vídeo, procurem perceber por que será que esse povo, o nome desse povo, e por que será que eles são são considerados a primeira civilização. Também vejo um momento que eles chegam na Mesopotâmia, todo o período que o vídeo retrata sobre a chegada deles e o que acontece com esse povo. Vamos lá. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava.
Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. Então, perceberam por que os sumérios são considerados a primeira civilização? Eles foram os primeiros a ter um sistema de escrita, eles foram os primeiros a viver em cidades, e nesse ponto é importante notar que eles viviam em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Os sumérios eles nunca montaram um império, não havia um rei sumério que governasse todas as cidades sumérias. Cada cidade era independente uma da outra, cada cidade tinha o seu próprio governo. É isso que a gente chama de cidade-estado. Então, Ur, Nippur, Lagash, são as primeiras cidades que foram construídas pelos seres humanos. Algumas cidades começaram a surgir também na Índia e também na China, mais ou menos no mesmo período. Mas a gente considera aí os sumérios a primeira civilização, justamente por viver em cidades, por desenvolver um sistema de escrita. Foram os primeiros a inventar a roda, desenvolveram a matemática. É importante vocês perceberem como é que era o sistema sexagesimal, como eles contavam, né, com a base contando na falange dos dedos. Né, e o vídeo dá alguns exemplos de coisas que ainda são divididas nesse sistema sumério. Né? Mas se a gente for, por exemplo, comparar ovos, a gente compra ovos em dúzia. Né? Uma dúzia de ovos. É um resquício ainda do sistema sexagesimal dos sumérios. Né? Então, anote no caderno de vocês aí todas as informações importantes dos sumérios. Certo? Por que eles foram a primeira civilização, nome das principais cidades deles, que o vídeo traz, como é que é o sistema de matemática deles, descreva isso no caderno de vocês, como é que eles desenvolveram a matemática, foram os primeiros a inventar a roda, viviam em cidades-estados. Coloquem essas informações no caderno de vocês para ficar registrado e vocês começarem a formar na cabeça de vocês um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os sumérios. Mais à frente o vídeo vai falar bastante sobre a escrita suméria. Vocês vão ter uma ideia de como ela era. Eu já vou adiantar. O nome da escrita suméria é cuneiforme, primeiro sistema de escrita a ser desenvolvido. Okay? Por ter desenvolvido tudo isso, os sumérios são considerados a base cultural da Mesopotâmia. A gente vai começar a ver agora que a Mesopotâmia foi invadida por outros povos. Mas os povos que invadiam a Mesopotâmia acabavam assimilando a cultura dos sumérios. Então, vamos dar sequência. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império. Eu ganhei! Eu sou o maior! Agora, vocês anotem aí no caderno de vocês o nome do segundo povo que vai ocupar a Mesopotâmia. Os acádios.
o líder deles, o rei Sargão, é considerado o primeiro imperador. Ele conseguiu conquistar... Lembram que as cidades sumérias eram cidades-estado, cada uma tinha seu governo? O rei Sargão, ele vai governar todas, porque ele vai conquistar todas as cidades e vai formar um primeiro império da história. O Império Acádio, também chamado de Acadiano. Então, a importância dos acadianos é essa, é formar o primeiro império da história, a partir das conquistas do Sargão I. É importante notar que os acadianos, eles conquistaram os sumérios, mas absorveram a cultura dos sumérios. Então, adoravam os deuses sumérios, eles utilizavam a escrita dos sumérios, o sistema de matemática. Então, os acadianos, eles conquistaram a Suméria, mas aprenderam muita coisa com os sumérios. Okay? Então, anote essa passagem dos acadianos. Não é muita coisa, mas registra isso no caderno de vocês para vocês terem uma ideia de quem foram os acadianos. Agora, o vídeo ele vai pular um povo, os amoritas, tá? E vai falar de um quarto povo que invade a Mesopotâmia. Tá? Os amoritas, então, quando a gente, na segunda parte, mais para frente, a gente vai retomar dele. Porque depois dos acadianos vieram os amoritas. Mas o vídeo vai pular agora os amoritas e vai falar de um... É o terceiro do vídeo, mas seria o quarto povo da Mesopotâmia. Mais para frente vai ficar... vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Então, continuando. Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu. E as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com um outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte. Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí, porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3 mil anos. Com essa descoberta, fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. Os assírios foram os primeiros, então, a fazer armas de ferro, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Isso deu uma vantagem muito grande para ele. Porque com essas armas de ferro, que eram muito mais fortes, muito mais resistentes que as armas de bronze dos outros povos, eles conquistaram com muita rapidez toda a Mesopotâmia. Vamos lembrar que eles conquistaram a Mesopotâmia, nesse momento estava dominada pelos amoritas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. É isso que caracteriza inclusive os assírios. Os assírios foram o primeiro povo a ter um exército realmente profissional, vamos dizer assim, pessoas que eram treinadas para ser soldados. Os outros povos, os soldados eram recrutados na hora que precisava de uma guerra, era o camponês, era o sapateiro, o pedreiro que se tornava soldado quando a região estava sendo atacada ou quando eles iam atacar alguma região. Os assírios não, eles são os primeiros a montar
um exército profissional. E isso caracterizou bastante. Era um povo muito violento, eles usavam de muita violência com os povos que eles conquistaram. Okay? É isso que marca a presença dos assírios. Então, anotem no caderno de vocês isso. É o que caracteriza o povo assírio, quando eles chegaram na Mesopotâmia, por que eles conquistaram com tanta facilidade assim a Mesopotâmia, quais eram as vantagens que eles tinham naquele momento para conquistar a Mesopotâmia. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. Essa é uma informação importante. A escrita suméria é chamada de cuneiforme. Então vocês perceberam por que ela tem esse nome, como ela era, e vocês têm que ter em mente que é o primeiro sistema de escrita desenvolvido pelos seres humanos. Então não dá para esquecer isso. Escrita cuneiforme, escrita suméria, que depois foi adotada pelos outros povos da Mesopotâmia. Agora o vídeo vai falar de um rei amorita. Então os amoritas vão conquistar a Mesopotâmia por volta de 1600 a.C. e o principal rei amorita é esse que o vídeo vai falar agora. Percebam por que ele é considerado o principal rei amorita. Essa é uma coisa também muito importante sobre a Mesopotâmia que vai ser falado agora. Prestem atenção e anotem no caderno de vocês. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi é um assunto bastante importante quando a gente fala de povos da Mesopotâmia, porque é o primeiro código de leis escritas. Se existia algum tipo de lei muito sistematizada como o Código de Hammurabi antes dele, ela não sobreviveu, porque as pessoas não escreveram. Ou se escreveram, não chegou até os dias de hoje, se perdeu. Então, as leis mais antigas que nós conhecemos é o Código de Hammurabi, porque elas foram escritas em pedra. E inclusive ela está a imagem do código está no Museu do Louvre, na França. Era um conjunto de leis que tentava fazer com que as pessoas que cometessem algum crime, alguma ação considerada inapropriada, elas sofressem o mesmo dano que elas provocaram. Por isso que é chamado de olho por olho, dente por dente. O que a gente chama de pena de talião. O que é a pena de talião? É pagar as coisas com a mesma moeda. É daí que vem, inclusive, uma palavra da língua portuguesa que é retaliação. Retaliar alguém é fazê-la sofrer a mesma coisa que você sofreu. É tentar infringir, impor
o mesmo tipo de sofrimento, o mesmo tipo de problema que a pessoa causou. Essa é a origem da palavra retalhar da língua portuguesa, que tem a ver com talião, que é o princípio da lei do Código de Hammurabi. Só para vocês terem uma ideia, no livro de vocês, na página 85, eu vou postar aqui as páginas para quem não está com o livro em casa, tem alguns trechos do Código de Hammurabi. Eu vou ler aqui 4 deles. O artigo 229 fala o seguinte: se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou, e a casa caiu e matou o seu dono, esse pedreiro será morto. Então, se o pedreiro faz uma casa, a casa foi mal feita, ela cai e mata o dono da casa, qual é a pena que esse pedreiro sofre? É a morte. Mas olha que interessante o artigo 230 aqui. Se causou a morte do filho do dono da casa, não é o pedreiro que morre, é o filho do pedreiro que vai ser morto. Matarão o filho desse pedreiro. Olho por olho, dente por dente. Continua lá. Se a casa caiu e causou a morte de um escravo do dono da casa, o pedreiro dará ao dono da casa um escravo equivalente. Artigo 232. Se a casa caiu e causou a perda de bens móveis, o pedreiro compensará tudo que fez perder. Além disso, porque não fortificou a casa que construiu e ela caiu, deverá reconstruí-la com os seus próprios recursos. Okay? Então, isso é um exemplo do Código de Hammurabi, o primeiro código de leis. E vamos lembrar o que a gente viu lá no finalzinho do mês passado, que as leis elas fazem parte de uma ação daquelas comunidades para tentar diminuir os conflitos internos, ter algum tipo de norma de convivência para impedir que aquele grupo se autodestrua. É essa a razão que está na origem das primeiras leis. Então é muito importante atentar, saber o que é o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas, saber o tipo de lei que ele estabelece. Muitas questões vestibular sobre a Mesopotâmia tratam disso. Ok? Vamos lá, continuando. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. A Babilônia, ela se tornou a principal cidade da Mesopotâmia. Ela foi uma cidade fantástica, né? O Heródoto, que é citado aqui no vídeo, ele é um grego, é considerado o pai da história. A gente vai falar dele novamente quando falar do Egito. Então, é uma figura super importante da história, é considerado o primeiro historiador. O que significa o primeiro historiador? Ele é a primeira pessoa que tenta contar a história dos povos que ele conheceu ali naquela região. Ele visitou o Egito, visitou a Mesopotâmia, por volta aí de 500 anos antes de Cristo, e ele tenta contar a história daqueles povos, excluindo a ação dos deuses. Ele tenta contar a história dos povos não numa perspectiva mitológica, uma perspectiva mítica, mas a partir da ação do que os próprios homens fazem. Então o Heródoto é um cara muito importante, considerado o pai da história. Ele visitou a Babilônia e achou a cidade maravilhosa. Bom, a Babilônia ela foi fundada pelos amoritas, aquele mesmo povo do Hammurabi, do Código
do olho por olho, dente por dente. Então o Hammurabi é um amorita e aquele povo foi o povo que fundou a cidade da Babilônia. Por isso que os amoritas são chamados de primeiro império babilônico também. Só que daí vieram os assírios, venceram os amoritas, escravizaram os amoritas, e os assírios, eles transferiram a capital dos assírios da Babilônia. Dos assírios não era Babilônia, era Nínive. Babilônia ficou no segundo plano. E aí, por volta aí de 600 anos antes de Cristo, um pouquinho antes, os assírios são vencidos pelos caldeus. Os caldeus, mais um povo que vai invadir a região da Mesopotâmia. Então nós já tivemos sumérios, acádios, amoritas, assírios e agora os caldeus vão invadir a cidade. E vão novamente levar a capital, eles vão vencer os assírios e vão levar a capital de volta para a Babilônia. Então os caldeus, eles criaram o que a gente chama de segundo império babilônico, porque Babilônia volta a ser a capital ali do império agora caldeu. Os caldeus, eles vão se destacar na história por ser um povo bastante ligado ao conhecimento, à cultura. É um povo bastante severo, também rígido, né? A Bíblia retrata os caldeus como um povo demônio. Por quê? Porque os caldeus, eles escravizaram os hebreus que escreveram a Bíblia. É o chamado cativeiro da Babilônia, que está lá na Bíblia, é a época que os hebreus são escravos dos caldeus. E é lógico que os hebreus não vão olhar para os seus conquistadores com bons olhos, né? Vão retratá-los como pessoas muito más. Mas não é só essa imagem que a história faz dos caldeus, não. Os caldeus, eles desenvolveram ainda mais a matemática, né, que os sumérios haviam iniciado. Existem até estudos relativamente recentes que mostram que os caldeus conheciam teoremas de Pitágoras antes do Pitágoras. Eles já sabiam a propriedade do triângulo retângulo antes do Pitágoras elaborar esse conhecimento na Grécia. Então os caldeus, eles têm um conhecimento de astronomia muito grande, um conhecimento de matemática, arquitetura, os jardins suspensos da Babilônia, o portal de Ishtar, que é muito bonito também. Eles são exemplos aí da arquitetura e da cultura caldeia. Então, vamos ver o que o vídeo vai falar sobre esse povo aí, os caldeus, agora. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos, e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana?
Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. É muito interessante notar como a religião grega se parece muito com a religião dos povos da Mesopotâmia. Eu acho até interessante. Procurem fazer no caderno de vocês uma tabela com os deuses mesopotâmicos, conforme está no vídeo ali, o planeta que eles representam e o correspondente na religião grego-romana a esse deus mesopotâmico. Vocês vão ver que é muito parecido. Por exemplo, Ishtar é a deusa da beleza, que é Vênus. Marduk é Zeus, é o deus dos deuses, que é Júpiter, o planeta Júpiter dos romanos. Então, essas divindades elas se parecem muito. Muito provavelmente os gregos eles assimilaram bastante da religião mesopotâmica no contato que eles tinham com esses povos. Ok? E para finalizar, o vídeo vai falar da primeira história que se tem registro, a história mais antiga, o romance mais antigo, que é a Epopeia de Gilgamesh. Se existe alguma outra história mais antiga do que a de Gilgamesh, ela se perdeu. A história mais antiga que nós temos registrada, porque foi escrita, que um ser humano já criou e contou, é a história de Gilgamesh, e o vídeo vai fazer, agora para finalizar, um pequeno resumo do que essa história conta para a gente. Então preste atenção na história, façam as anotações de todas as coisas importantes do vídeo no caderno de vocês e façam as atividades que estão descritas aí nessa postagem. Bom trabalho a todos e até a semana que vem. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época. Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas, mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu. Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso, em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei. E por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história. E assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização.